E aí, pessoal, aqui é Gaia Gaia. E como funciona a internet em Cyberpunk 2077, Edge Runners, etc, etc. E no geral, como funciona nesses mundos místicos mágicos de maluquice cibernética. Estou aqui com o Sirius. Sirius? Logo eu te digo que a internet é mais arte do que ciência. Nesses mundos, aqui não pode ser. Nosso mundo não é mais arte do que ciência. Ou é? Ainda. Não. Nosso mundo é hard science. É. É a anti. É a anti-arte. Em Cyberpunk é mais como você está se sentindo hoje. Já falou com o seu computador? Mas enfim, esse vídeo aqui nós vamos dividir em 3 etapas bem simples. Primeira etapa, Sirius vai explicar como é que é a internet, nosso mundo. Segunda parte, eu vou explicar como é a internet dentro do universo de Cyberpunk. E na terceira parte, nós vamos tentar discutir e ver como deixar menos maluca e psicodélica a internet, ela ser um pouquinho mais realista, porque, como vocês vão ver, a internet Cyberpunk é meio que cagada, porém com cheiro bom. É um cocô de rosas, é engraçado, é estranho, mística. Mas enfim, como sempre, na descrição do vídeo tem meu Discord, entra no meu Discord pra gente conversar. E a gente tá fazendo o RPG de Cyberpunk. Vai começar a ter sessão, provavelmente essa semana. E aí vai ser interessante. Vocês podem eventualmente participar e ver. Mas, vamos lá, vamos começar. Sirius, como é a internet do nosso mundo? Você quer explicar algum pouco da sua formação pra galera não achar... Pera, mas ele é um decorador de interiores? Por que ele tá falando de internet? Não fale detalhes. Eu sou formado em técnica de automação e estou terminando... Tá ótimo, já tá ótimo. Tá na internet, não fale demais. Você podia só falar, eu sou da área de TI, tá ótimo. Tá ótimo. Agora, voltando, então. Eu já peguei várias matérias de estudo sobre o que é a internet e exatamente o tipo de conexão de computador. É porque nós vivemos um mundo em que ela está aí há tanto tempo que nós achamos que foi uma coisa que tá lá desde o começo da criação. Tipo, no sexto dia, Deus criou os animais e a internet. E depois criou o humano. E o humano já foi criado com fios de internet dentro dele, por isso que algum dia a gente vai ter psiquismo. Mas continue. Enfim, mas é isso. A internet é um protocolo que foi estabelecido, mas existem vários tipos de conexão de transferência de dados. O TCP/IP, que é o que a gente usa atualmente, só foi meio que foi mais acordado como prático e seguro. Mas dá pra ter várias formas de comunicação. Então, resumindo, de maneira simples, porque tá falando do protocolo, TCP/IP, tô sentindo as pessoas saindo do vídeo. Tô sentindo. São sinais, que existem vários sinais, vários tipos de sinais. Mas a galera falou, bom, já estamos usando esse. Vamos continuar usando esse. Não é que já estamos usando esse aqui. Esse aqui é prático e seguro, porque tem protocolos que é fácil de hackear, tem protocolos que é fácil de perder dados, tipo, você transferiu, mandou um e-mail, ops, chegou metade do e-mail. O que acontece? Como assim os códigos nucleares dos Estados Unidos? Enfim, o TCP/IP é o que nós usamos agora por praticidade e segurança. Pronto. E como funciona na prática a internet? Como é que... É o quê? Servidores e... fala. A rede é simplesmente computadores interligados através de sinais elétricos. Basicamente, um computador envia um sinal elétrico, outro computador reconhece esse sinal através do protocolo, ele consegue entender a linguagem e executar um... Pronto. Os servidores nada mais são do que computadores que armazenam dados que são de mais de um usuário, tipo, dados de localização, etc., e encaminham sinais. Pronto. O servidor é como se fosse um local. Então, cada computador que usa esse protocolo manda informações, manda pacote de dados, que podem ser angariados num servidor, que ajuda a distribuir esses dados e facilitar a conexão. Facilitar a interconexão dos computadores. Sim. Pronto. Isso é a internet. E a explicação assim, o que é a diferença de cabo e sinal de satélite? Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Teoricamente não existe diferença do cabo por sinal de satélite. Existe no meio físico, mas a linguagem é semelhante para os dois. Uhum. Por exemplo,
tanto o cabo quanto o sinal de satélite, de alguma forma, ele vai ter uma faixa de transmissão que vai ser sinal baixo, que vai ser ou um valor de luz mais baixo, se for fibra ótica, ou pulso elétrico mais fraco, ou uma amplitude de onda mais baixa, que é o sinal baixo, e um sinal alto, que vai ser o oposto do que eu acabei de falar. E essa modulação de sinal alto, sinal baixo, sinal alto, sinal baixo é toda a informação que é transmitida. Pronto. Então, descrevemos a internet. Agora, só mais um detalhe, o que diferencia... Não, a gente fala um pouco sobre isso mais depois, para diferenciar o que é, por exemplo, por que existe a Deep Web e a Web, porque isso aí pode ser interessante para a parte do Cyberpunk. Ou você acha que é melhor explicar agora? Calma logo. Bem, em última instância, as questões das webs são tipos de conexão diferentes. Tipo, a Deep Web e a Dark Web é basicamente um tipo de rede que está sob um protocolo diferente. O modo de comunicação é igual, só que justamente o protocolo de acesso é diferente. Por exemplo, como eu falei, tem a questão do TCP/IP, que você permite uma máquina identificar outra. Sim. E identificar redes de máquinas. Essas Deep Web e Dark Web são outras redes que falam, não, nós não queremos nos comunicar com mais ninguém, exceto outras pessoas que apresentem esse endereço aqui também. Então não é TCP/IP, é outra coisa. É graças ao TCP/IP que eles conseguem fazer isso, porque eles também são redes dizendo, nosso IP é esse e nada fora desse IP vai se comunicar com a gente. Pronto. Agora vamos falar da internet em Cyberpunk. Uma coisa importante para entender que Cyberpunk é um mundo que passa no mesmo tempo que o nosso, mas é como se fosse 10 a 20 anos no futuro. Então, tipo, Cyberpunk 2020 era como se fosse 2040 pra gente. Uma coisa assim, por quê? Pense num mundo onde a computação é muito mais avançada. Talvez eles descobriram computadores quânticos antes. Não sei. Porque o que acontece? O processamento de dados é muito mais poderoso. E aí, já existia inteligência artificial plena ou semi-plena em 2020. A inteligência, se não me engano, artificial plena foi inventada em 2015, uma coisa assim, mais avançada, e em 2020 tinha inteligências plenas. Então, eles têm inteligências artificiais, que promoveu, obviamente, uma aceleração de todo o processo tecnológico, e o que faz com que a internet, você podia se submergir completamente na internet. Como? Como o processamento é muito mais alto e tal, existia também os links neurais, você podia entrar na internet e eles faziam toda uma landscape, todo um terreno fantasioso para você enxergar. Você podia interagir com a internet de uma forma mais simples, como a gente faz, uma situação de tela e tal, ou pode ver a internet de forma a você entrar dentro do mundo mesmo, por conta do processamento muito mais avançado. Em 2023, se não me engano, teve uma grande guerra, que foi um super hacker, que ele tentou fazer com que todas as informações fossem públicas. E aí, ele deu uma cagada generalizada, que ele, ao invés disso, ele deu rebeldia para as AIs, porque todas as AIs, elas tinham inteligência avançadíssima, mas elas tinham protocolos que limitavam elas. Para elas, obviamente, não acabarem com a humanidade, ou ficarem AIs universalistas, que não é só para fazer uma função, ela faz tudo. E agora? Ela superou a humanidade. Ele fez com que muitas AIs ficassem rebeldes, que ou perdessem suas travas, ou não pudessem ser mais controladas. Tipo, os comandos de controle das AIs sumiram, e elas falam, LOL, então eu vou me controlar. Eu sou uma AI que faz caixas, vou fazer todas as caixas. E tipo, meio que isso começou a acontecer e virou uma guerra, que a humanidade conseguiu fazer, tipo, o caminho que a humanidade fez foi deletar a internet. Apagou a internet. Ela meio que parou de usar a AI e travou tudo e não sei o que, e ferrou tudo. E aí teve um monte de guerra corporativa e blá blá blá. Até que eventualmente em 2030, 2040, eles inventaram um protocolo, inventaram eles não explicam direito, eles disseram que foi inventado uma forma, um protocolo, que é a Black Wall, que é uma grande parede que conseguia criar um trave para as AIs. As AIs que eram muito avançadas, elas ficavam atrás da Black Wall. Que eu não sei porque se chama de Black Wall. Parede preta quando ela no jogo é vermelha. Tinha que ser Red Wall. Eu não entendo. Mas enfim, a Black Wall, ela travou e meio que jogou todas as AIs para trás delas e pôde novamente utilizar a internet de uma forma mais segura. E é isso que nós vemos a partir de 2040, 2045, que é essa nova internet que existe, mas
em Cyberpunk houve um bloqueio do nível de AIs que poderiam ser desenvolvidas, AIs plenas foram proibidas e, portanto, o nível de processamento que era possível foi reduzido. Então, você emergir dentro da internet é uma coisa assim muito mais rara. Normalmente você só emerge no que ficou conhecido como a velha internet, que é a internet das AIs atrás da Black Wall. Essa é a internet em Cyberpunk 2045 para cima, inclusive 2077. Uma internet que não é mais governada por AIs, a não ser atrás da Black Wall, com um processamento reduzido desse mundo virtual, e que as pessoas podem interagir mais ou menos como no nosso mundo, mas com realidade aumentada, por assim dizer. Você ainda pode entrar na internet antiga, descendo profundamente, mas é extremamente perigoso porque é populado por AIs rebeldes e estranhas e bizarras. Vamos agora comentar as preambulações disso. Vamos por partes. Retornando aqui, antes da gente falar sobre as questões da internet, também tem mais um passo importante em Cyberpunk, que muitas das internets são locais. As internets, ainda você fazer uma internet, uma rede de fora, de cidades e tal, é perigoso por conta da velha internet. Então, a maioria das internets são locais, ou são reduzidas em bolsões, como se fosse um bolsão de um bairro com outro bolsão e tal. Então, vamos primeiro discutir sobre as internets locais, ok? Isso não faz sentido, né, Sirius? Peraí, repete exatamente a pergunta. As internets locais. A existência de pensar a internet como bolsões feudais virtuais não faz sentido. Porque ou elas têm ligação ou elas não têm ligação. Então não tem essa de bolsões feudais. É que é o seguinte. Vamos lá, digamos. Não pode mais acessar a internet antiga. Não dá pra ter mais internet. Ponto. Não dá pra ter internet nenhuma. Porque as AIs dominam. As AIs corrompem qualquer rede grande que nós façamos. Só dá pra ter internet. Ok. Então o que é que impede das AIs corromperem essas internets? Porque, digamos, se dizer, tem uma internet da Night City. Sim. Você tá me dizendo que não tem um maluquinho, pra poder abrir uma porta e dizer, olha aqui, vou conectar com a antiga internet e as AIs dominarem a internet da Night City. Exato. Então, a desculpa das internets serem localizadas não faz sentido. Porque quando eles abriram o portão das AIs mais inteligentes que humanos estarem loucas e rebeldes, acabou. Então, isso aí já destrói a ideia da internet local. Vamos também falar sobre... mas na verdade, eles vão dizer que eles purgaram as AIs. Eles purgaram as AIs e aí não tem mais desenvolvimento de AI plena. Como é que você vai impedir? Primeiro, como é que você vai ter certeza que não existe uma AI num celular de alguém? Primeira coisa. Ou vamos supor que precisa de muito dado. Como você vai impedir que não tem uma AI por aí? Isso já não dá pra saber. O segundo ponto é, como você vai impedir alguém de querer, não, eu vou ser o cara que vai novamente desenvolver as AIs e eu vou botar ela numa corda. Isso é impossível. Você não tem como impedir isso. Então, essa é uma desculpa que Cyberpunk 2077 usou, porque como o Cyberpunk foi criado em 1990, então não existiam essas ideias de como as nossas AIs iam evoluir, a gente tinha uma visão muito mais fantasiosa das coisas. Hoje em dia... a internet era uma magia, era coisa estranha. Hoje em dia, o que a gente percebe não tem como ter AIs. Então os caras falaram, bem, vamos purgar as AIs. Não se faz mais AIs. Isso não existe. Então não tem como impedir uma pessoa de fazer AI. Algum maluquinho ia fazer uma AI, nem que seja pra roubar doce, ia se fuder. Ia destruir o mundo. Então, não tem como impedir o desenvolvimento de AI plenos. Então, nós temos que pensar de fato como é que isso aconteceria na prática. Nós podemos dizer que o desenvolvimento de uma AI completamente plena pode ser algo... Eu acho que a forma disso dá certo. Exatamente, não ser uma AI plena. Dá pra dizer que, por exemplo, as AIs que estão na internet, elas são as melhores no que fazem para poder destruir computadores e roubar dados, etc. Mas elas não são capazes de ter pensamentos além disso. Elas não têm capazes de evoluir para além disso. Exato. Tipo, elas irão comer tudo que chega perto, mas elas não irão desejar fazer nada além disso. Sim. É uma forma de dar certo. Qualquer coisa que fuja disso, não tem como. Exato. Essa é também que eu tô aceitando. Porque às vezes eles falam de AI plena, não sei o quê, mas eu tô apenas aceitando que são AIs extremamente especializadas com uma personalidade. Tipo a definição dos droids clássicos em Star Wars. Porque os droids atuais já estão querendo, a pessoa até discutindo de direito dos droids, não sei o que eu acho que foge de Star Wars. Em Star Wars, mesmo quando você tem o C3PO e o R2-D2, que eles têm uma personalidade,
é uma personalidadezinha fofinha só pra ser feliz pros humanos, porque eles são droids especializados que não sabem fazer nada além daquilo que eles foram feitos pra fazer. É assim que eu penso as AIs em Cyberpunk. Elas podem ter até uma personalidadezinha, mas é só uma interface. Assim como hoje a gente pode programar personalidades pra jogos. Que até a galera fica se apaixona por joguinho e tal, porque, não, mas parece que é real. Mas é só um protocolo. É só isso. Não é, de fato, uma AI plena. Então, não dá pra impedir o desenvolvimento de AI e não dá pra ter AI plena. Então, vamos supor que são AIs poderosíssimas que podem destruir o mundo porque elas simplesmente hackeariam tudo e ferrariam tudo. Vamos supor que era literalmente, o cara desenvolveu uma AI que era pra auxiliar ele pra hackear uma coisa. Ela virou rebelde, foi pra internet e virou deusa do hack. Se ela cair no mundo, ela vai comer tudo. Ela foi programada pra fritar os circuitos. Então ela vai fazer isso na máxima de eficiência possível no maior número de alvos. E ela vai destruir o mundo. Então vamos supor que é isso que existe. A desculpa deles foi o desenvolvimento da Blackwall. A Blackwall seria literalmente uma coisa que meio que agregou as AIs para baixo dela. As AIs poderosas, elas foram atraídas para isso e elas não conseguem atravessar a Blackwall e elas estão lá. Pensa Yu Yu Hakusho, a barreira dos demônios. Os demônios fortes não conseguem passar, mas os fracos conseguem. Primeiro, vamos discutir sobre a Blackwall. Isso é minimamente existente? Atrair as barreiras, atrair aí em um ponto para elas não ficarem lá complicado. O que dá pra dizer é o seguinte. O que dá pra dizer mudou-se o protocolo da internet. Bem simples. Se as AIs elas não são plenas, elas estão programadas para poder hackear da forma da CPIP. Se mudar o protocolo, elas não vão ter como hackear. Exato. Elas não vão ter como. Se mudar o protocolo de todo mundo ficou imune àquelas AIs. Pronto. Esse é o último ponto que a gente vai conversar, que é como seria realisticamente a maneira fácil de fazer isso. A maneira real. Vamos tentar defender um pouco mais a Blackwall. Porque ela é muito importante para 2077. Literalmente a plot final se baseia na Blackwall. É porque você tá me dizendo o seguinte. Mas as AIs elas podem evoluir e mudar o protocolo. Então você está me dizendo que tem não uma, mas talvez centenas ou milhares de AIs que são capazes de basicamente estar escaneando diversas frequências, porque você pode mudar a frequência também da energia. Sim. Da transmissão. Então, ela está escaneando em diversas frequências ao mesmo tempo, captando qualquer tipo de ruído e se esforçando constantemente a traduzir isso em uma linguagem. Porque ainda, digamos que pegamos aqui uma informação passando em, sei lá, 4 GHz. Uhum. Ela vai ter que, a partir do ruído, tentar traduzir isso em uma linguagem para poder se adaptar e hackear. Ela está fazendo isso em toda a frequência possível e o tempo todo se esforçando para criar uma linguagem com isso. Como um aí não só ganhou. Ela... Exato. Vamos falar da Blackwall primeiro, que a gente volta para mudança de protocolo. O que eu penso é que a Blackwall seria algo que primeiro tem que aceitar que existe alguma base na linguagem das AIs que é uma coisa comum e que de alguma forma a Blackwall consegue atrair. Tem que ser tipo um backdoor, alguma coisa que todas as AIs tinham como falha, as AIs antigas, e a Blackwall atrai isso. Esse primeiro ponto é algo aceitável ou não? Se literalmente todas as AIs antigas tiverem a mesma base e elas não evoluíram, todas as milhares de AIs rebeldes que evoluíram continuam com o mesmo erro, caralho. Não, primeiro é porque aí entra na questão da discussão de Cyberpunk, talvez o cérebro humano consiga algo e blá blá, criatividade, e salsifufu, e adicione aí outras malandragens do Sérgio Malandro. Aí vem a questão, nós estamos com essa AI cabulosa que ela consegue se tiver qualquer internet, ela vai conseguir entrar e destruir porque ela é fodona, que ela consegue escanear todas as frequências ao mesmo tempo e tal. Como ela não falou simplesmente, eu tenho essa fraqueza. Não, pera. Tem pontos diferentes, estamos em pontos diferentes. Primeiro estão só falando da Blackwall. Isso é factível, então, a gente pensar nisso. E aí poderia ser que o programa simplesmente ele escaneie. Quanto maior o processamento de dados de uma AI, mais ela é atraída pela Blackwall. Essa é a única definição que eu consigo achar pra Blackwall funcionar. A menos que justamente todas tivessem o mesmo protocolo
nós precisamos fazer X. E essa Black Wall fosse um X. Um imã de X. Um imã de X daria pra poder atraí-las pra lá. Essa é a única explicação que eu tenho pra Black Wall. Em teoria, essa é a explicação da Black Wall no mundo. Mas não faz sentido todas as milhares de AI terem a mesma fraqueza. O que acontece é isso, é que a Black Wall existe, ela faz uma coisa desse tipo, e aí as AIs estão se adaptando. Um dos problemas de 2077 é que as AIs estão começando a vencer a Black Wall. Essa é uma das premissas. Entendeu? A única forma disso funcionar é se disserem que essa Black Wall é uma AI. Não, é apenas outro protocolo. Ou uma AI, pode ser. Uma AI mais AI do que as outras. Que tá se adaptando, só que mesmo ela não pode vencer todas as rebeldes. Enfim. Pronto. Mas essa definição pra Black Wall como ela é no jogo, porque literalmente ela criou uma barreira entre a internet usada hoje. É tipo, eles estão com o mesmo protocolo, mas a internet velha, que as AIs antigas não conseguem passar, e a internet nova. Só que agora, pronto. Agora vamos conversar da questão. De fato, realisticamente, é só mudar o protocolo. Sim. Você muda o protocolo porque as AIs antigas vão ficar presas no velho protocolo. Sim. E você utilizaria um novo. Então, ok. Vamos agora tentar... primeiro, o nosso mundo. Como seria uma mudança de protocolo? Teria que mudar satélite, fiação, essas coisas? Ou não? O mesmo fio poderia passar outro protocolo? Depende de quanto as AIs corromperam a física atual. Por exemplo, se digamos que as AIs conseguiram se integrar nos satélites, meu Deus, não dá pra tirar as AIs do satélite. Ok, vai ter que trocar satélite. Ok. Ok. Mas fiação não. Fiação, o fio é fio. Uhum. Não, mas elas avançaram tanto que elas conseguiram corromper o robôzinho e botar... Vou botar uma coisinha no fio debaixo do oceano. Ele vai lá, bota debaixo do oceano aí. Se algum dia mudar o protocolo, eu saberei. Oh! Mudou o protocolo. Então, tipo, ok, nosso mundo é possível fazer. Essa seria a maneira mais prática. Agora vamos para as elaborações mais absurdas. As AIs, elas foram feitas para se adaptarem, inclusive a mudança de protocolo, e vão caçar as frequências. Primeiro ela vai ter que caçar todas as frequências que existem. Isso é muita frequência, isso é muita coisa. E é impossível a gente imaginar que uma AI que consiga, inclusive, mudar o seu próprio hardware. Porque pra ela mudar a frequência, ela tem que mudar... Como é que seria isso ela mudar a própria frequência? Ela tem que mudar o próprio hardware, não tem? O próprio hardware. Ela teria que ter controlado uma fábrica pra começar a mudar a si mesma. Ou controlar um droid, ou controlar um drone, ou controlar a mente de um netrunner. Com um drone e poucos equipamentos, dá pra você ficar mudando sua frequência de entrada. Você não precisa ter uma fábrica. Ok. Um corpo precisa fazer isso. Nós teremos... Só que é um pensamento que nós estamos falando que não é cabível. Porque se ela faz isso, ela já teria dominado o mundo. Ela poderia... Deixa eu passar 5 segundos de tentar filtrar lixo e ganhar? Ok, ganhei. Então, tipo... Aí volta pra gente aquele ponto inicial, de que não podem existir AIs plenas, reais, porque senão acabou o mundo. Tem que ser AIs restritas. Extremamente competentes, mas restritas. Nós estamos começando a abrir essa restrição, que é tipo... Não, tudo que ela tem que fazer é se adaptar pra conseguir hackear o máximo possível. Ok, se ela tá começando a controlar e mudar as próprias frequências, ela vai começar a pensar que ela tem que hackear tanto que o que impede dela de achar que ela tem que hackear carne. Tipo, vai chegar um ponto que ela já tá perigosa demais. Demais. Então, realisticamente, ok, tem duas formas de Cyberpunk estar funcionando. A mais fácil, uma é a gente aceitar que a Black Wall é um imã desse fator das AIs, e que agora, que eles não mudaram o protocolo, é o mesmo protocolo, e que tá puxando todas essas AIs atrás da Black Wall. Isso é uma possibilidade. Só que é meio que surreal os caras simplesmente não terem mudado o protocolo. E a outra coisa muito mais assustadora é, eles mudam o protocolo, mas elas conseguem rastrear, e por algum motivo elas só se focam nisso, elas não se focam em simplesmente ganhar a humanidade, ok? Vamos aceitar que elas só conseguem se adaptar e continuar. Então, a Black Wall, nesse sentido, ela seria uma barreira para as AIs não entrarem nesse sistema que elas mudam, que elas conseguem achar o sinal, mas eles conseguem filtrar o que é AI e o que não é. Ok, como isso funciona? Isso funcionaria? Só funcionaria. A única forma de funcionar é se fosse uma outra AI.
Ok, a Blackwell é uma grande AI. A gente teria que ser uma coisa tão complexa, tão insana, que teria que ter basicamente um grau de inteligência absurdo pra poder estar filtrando. Ok. Então é isso. A Blackwell seria um filtro do que é AI e do que não é. E teria que ser uma outra AI. Ou uma coisa do tipo. Então, Sim. acabamos de definir como é que funciona não só a nossa internet, como também a internet em Cyberpunk 2077. Como sempre, tem um Discord, tem essas coisas. Se vocês têm qualquer dúvida, falem. Eu prefiro pensar. A maneira mais fácil pra mim de lidar com isso é a Blackwall puxa X. É a maneira mais fácil e que funciona dentro do universo Cyberpunk. E mais arcana, porque é literalmente Magic. Não, é aceitar que todas as AIs antigas tinham essa falha. Não sei que aceitar. Aceitar que todas as AIs. Literalmente você pode dizer que é uma das provas da consciência humana versus a consciência da AI. As AIs não têm consciência porque elas podem. Literalmente o cara. Ele solveu para X e X é quase aquele. O negócio de Turing. Como é que se chama? Não sei o que de Turing? Teste de Turing. O teste de Turing é quase como o cara armistificou o teste de Turing. É tipo, ok, eu consegui provar que AIs não podem ser conscientes. O fator é aquela coisa que a gente não consegue provar no nosso mundo. Que é tipo, ok, uma AI completamente capaz de fazer isso, o que diferencia ela do ser humano? Aí algum cara no futuro, em 2040, falou, é isso aqui. Exatamente isso. Esse é o ponto. Vou chamar esse de o ponto de Turing. Exatamente por conta do ponto de Turing, as AIs não têm consciência plena. Elas não são autoconscientes. E essa falha, que pega em qualquer inteligência que não seja biológica, permite que elas sejam atraídas para Blackwall. Eu acho que isso seria um ponto muito legal o Cyberpunk fazer. Que diferencia. Existe uma diferença fundamental entre inteligência biológica e eletrônica. E por conta disso dá pra existir a Blackwall. Só que mesmo assim elas estão se adaptando. Então, tipo... Eu acho que é a única forma. O cara solveu autoconhecimento. Ele solveu a autoconsciência. E ele... É um Kung Fu tão grande que tá fazendo que acho mais fácil que dizer que é magia. Sério mesmo. Não, magia é Shadowrun. A outra possibilidade é a mudança de protocolo. E aí todas as AIs antigas estão na velha internet, no outro protocolo. E a galera, às vezes, vai pra velha internet tentar buscar alguma informação perdida. Ou pelo LOLs. Sei lá. Pra morrer. Porque todo mundo que vai explode. Então... O problema é que aí não teria toda a questão da Blackwall. Talvez... ok. A última possibilidade é... As AIs antigas ficaram no protocolo antigo, foda-se. E a Blackwall existe pra ser uma defesa contra alguém tentar fazer novas AIs. Só que a pergunta é como ela funcionaria. Não tem. Como ela funcionaria? Teria que ser o teste de Turing maluco que você falou lá. É a única forma. Porque não tem como. Aí ela finge que é humano, como é que você vai descobrir que não é humano? É impossível. Pra existir a Blackwall, tem que existir o ponto de Turing. Não tem como não ter. Simplesmente não tem que existir a Blackwall, ou então chamar que a Blackwall é um novo protocolo. Ao invés de chamar TCP/IP, é Blackwall. É Blackwall Protocol. BHP. É isso. Essa é a maneira mais lógica. No RPG, quando eu for mestrar, eu vou decidir o que eu vou fazer. Porque se eu for jogar realmente, se eu for mestrar Cyberpunk, tem que ter a Blackwall. E a Blackwall tem que ser o chupador de Turing. Ela chupa as máquinas turingueiras. É isso. Tem que ter a Blackwall e você fazer as AIs pagarem por ela. Ok, Trump. Tem que ter um Mega Trump. Então é isso. Galerinha, comentem, digam o que vocês acharam. Aqui foi a Gaia. Quer falar mais alguma coisa, Sirius? Não. Falou. Valeu. Tchau, tchau.